Oi pessoal, nós somos alunos do quinto período da Escola de Enfermagem Unifagoc, da disciplina de Imunização e Vacinação. E o tema de hoje é a imunidade dos tumores. Meu nome é Brenda. Eu sou a Leidiane. Meu nome é Luana. o João Emanuel. Meu nome é Davi. Vou falar sobre a visão geral da imunidade tumoral. O câncer é uma doença heterogênea, resultado de específicas combinações e alterações genéticas e epigenéticas em células somáticas, ocorrendo como um processo cumulativo ao longo da vida do organismo humano. O sistema imune é especializado para atuar em defesa do nosso organismo, com potencial de destruir, especialmente, a toxicidade do tecido tumoral. No contexto tumoral, esse sistema atua tanto por ações de reconhecimento e inibição de desenvolvimento, bem como controle tumoral através das interações com células que promovem a oncogênesis, que são respostas tumorais mecânicas de invasão tumoral. O reconhecimento de um tumor pode ser realizado por meio de identificação de antígenos oncofetais, proteínas com conformação estrutural alteradas, expressão normal dos carboidratos da superfície, bem como expressão aumentada de proteína encontradas em células normais. Bom, diante desse reconhecimento, as respostas antitumorais, elas podem ter caráteres celulares ou humoral, onde as células do sistema imune, elas atuam por meio de atividades citotóxicas que ainda estão liberando moléculas efetoras. Com todo o empenho imunológico, as células tumorais conseguem driblar o sistema imunológico por meio de mutações em moléculas-chave, modificações no padrão de carboidrato, atividades imunossupressoras do microambiente tumorais, dentre outros. Assim, a compreensão das relações entre células imunológicas e células cancerígenas é essencial para o conhecimento da dinâmica do câncer. Boa noite, eu vou falar sobre os antígenos tumorais. Os antígenos tumorais são geralmente produzidos por células neoplásticas, que podem ser liberados na corrente sanguínea. Foram identificados os antígenos na maioria dos tipos de câncer humanos, como linfoma de Burkitt, neoplastoma, melanoma, osteosarcoma, carcinoma de células renais, e câncer de mama. Câncer de próstata também, câncer de pulmão e câncer de colo. O papel principal do sistema imunitário é a detecção desse antígeno para permitir um subsequente para erradicação. Qualquer molécula capaz de ser reconhecida pelo sistema imunitário é considerada um agente. Existem dois tipos de antígenos tumorais, os antígenos tumorais e os antígenos tumorais específicos, ou ATE. Os antígenos tumorais são relativamente restritos às células tumorais, e os antígenos tumorais específicos são exclusivos de células tumorais. Os antígenos tumorais específicos são tipicamente porções de moléculas intracelulares expressas na superfície da célula, como parte do complexo histocompatibilidade principal, ou CHP. Entretanto, vários antígenos com expressão seletiva na superfície das células não são associados ao complexo principal de histocompatibilidade e são candidatos no alvo do tratamento. Exemplos comuns incluem mesotelina, que é superexpressa em várias células tumorais, mas também em células mesotélias normais. Também temos a Cláudia 18.2, que é expressa em uma proporção significativa de câncer gástricos, bem como uma porção de tumores pancreáticos, esofágicos, ovarianos e pulmonares. Exemplo, proteína E6 e E7 de papilomavírus humano ou câncer de colo de útero. Também temos alteração de oncogênese, os genes supressores do tumor canceriogênios,
que resultam também na formação de neoantígenos, que são novas sequências ou acúmulos de proteína que normalmente não são expressas ou expressas em níveis muito baixos, como RAS ou P53. Geralmente a nova sequência de proteínas diretamente ou induzido o acúmulo dessas proteínas. Também temos o desenvolvimento de mutações em vários genes não diretamente associados a supressores tumorais, né, ou oncogêneses, e que causam o aparecimento de neoantígenos tumorais específicos na superfície das células. Também temos o desenvolvimento de níveis anormalmente altos de proteína, que geralmente estão presentes em níveis substancialmente baixos. Por exemplo, antígenos específicos da próstata, antígenos associados a melanomas também, ou que são expressos apenas durante o desenvolvimento embrionário, antígenos carcinoembrionários, né? Também temos a descoberta de antígenos normalmente enterrados na membrana celular, em decorrência de homeostase da membrana defeituosa por células neoplásticas. E por último, né, a liberação de antígenos quase sempre sequestrados dentro da célula ou suas organelas quando a célula neoplástica morre. Vou falar sobre resposta imune aos tumores. Refere-se ao mecanismo pelo qual o sistema imunológico do corpo responde e interage com a célula tumoral. O sistema imunológico é capaz de reconhecer e destruir células anormais, incluindo que formam tumores. Existem diferentes tipos de resposta imune: imunovigilância, citotoxicidade mediada por célula T, ativação de célula natural de killer, resposta imunoadaptativa e imunoterapia. A célula T é a célula primária responsável pelo reconhecimento direto e morte das células tumorais. A célula T faz a vigilância imunológica, então se prolifera e destrói as células tumorais recém-transformadas após reconhecer os antígenos associados a tumores. Da resposta da célula T aos tumores e modulado por outras células do sistema imunitário. Os macrófagos podem matar células tumorais específicas quando ativado por uma combinação de fatores como linfocina e fatores solúveis produzidos pela célula T e o interferon, que são menos eficazes que o mecanismo citocínicos medidos pela célula T. Os antígenos associados com tumores podem ajudar a diagnosticar os vários tumores e algumas vezes determinar a resposta à terapia ou recorrência marcada por tumoral. A ideia seria ser liberado apenas do tecido tumoral, ser específico para um determinado tipo de tumor, seria detectável em baixos níveis de carga. Células tumorais ter uma relação direta com a carga de células tumorais ocorrer em todos os pacientes com tumor. Falar um pouco sobre a invasão de resposta imunológica pelos tumores. Muitos cânceres desenvolvem um mecanismo que permite que eles evitem resposta imunológica antitumorais. Este mecanismo pode ser dividido naquelas que são intrínsecas às células tumorais e aqueles que são medianos por outras células. Um dos principais focos da imunologia dos tumores é compreender o mecanismo de invasão dos tumores, com a esperança que as intervenções para as prevenções da invasão imunológica aumenta a imunogenicidade dos tumores e maxime a resposta dos hospedeiros. A evidência experimental em modelos murinos pressões seletivas que resultam na sobrevivência e na propagação de células. Variante com imunogenicidade reduz um processo que foi chamado de edição tumoral. Por exemplo, quando os tumores são induzidos por tratamento cancerígenos em camundongos imunodeficientes ou incompetentes, os tumores em seguida são transportados para novos camundongos incompetentes.
Os tumores que foram desviados camundongos imunodeficientes são mais frequentemente rejeitados pelo seu imunológico do animal, do receptor, do que os tumores derivados dos camundongos inocompetentes. Esse resultado indica que os tumores se desenvolvem no contexto de um sistema imune normal, se torna menos imunogênico com o tempo, o que é consiste com a seleção da célula. Variantes imunogênicas, considera-se que a edição do tumor é subjacente ou aparecimento de tumores que escapam da vigilância imunológica, e discute agora os mecanismos de tumor intraseco e extraseco, subjacente ou edição e invasão. Agora você falando sobre a imunoterapia, o tratamento oncológico. A imunoterapia ela é um tipo de tratamento que auxilia o sistema imunológico do próprio paciente a combater o câncer. Para entendê-la, é importante entender como funciona o sistema. Ele atua no combate a infecções e outras doenças que eventualmente possam acometer o organismo. Também é importante para o controle do crescimento e da morte de células que apresentam defeitos, que a tornem uma ameaça. Alguns tipos de câncer são capazes de driblar o sistema imunológico usando uma espécie de camuflagens para não serem notados ou desligados, o mecanismo responsável por identificar os genéticos naquela célula. Embora o sistema imune possa prevenir ou desacelerar o crescimento do câncer, esse processo ocorre naturalmente de forma imperceptível a todo momento às células cancerosas. Pode ter capacidade de driblá-las em algumas situações. Pode ser como sofrer alterações genéticas que tornam menos visíveis pelo sistema imunológico, ter as proteínas em superfícies que desestabilizam o poder das células imunes sobre elas, que no caso formam uma camada de proteção, e alterar as células normais ao redor do tumor para interferir na forma de como o sistema imune responde às células cancerosas. A imunoterapia ela acorda o sistema imune para que possa enxergar essas células anormais e combatê-las de forma dirigida. Isso se dá por meio de medicamentos endovenosos que se tornam alvos tumorais mais evidentes para o sistema imune. O tratamento da imunoterapia oferece ferramentas para o sistema imune enxergar essas células anormais e combatê-las fortemente. Isso se dá por meio de medicamentos orais, injetáveis ou tópicos. O prognóstico é melhor nos pacientes cujos tumores possuem o revestimento de células imunes, chamado de linfócitos infiltrantes no tumor, chamado de LIT. Embora o sistema imune possa prevenir ou desacelerar o crescimento do câncer, as células cancerosas podem ter capacidade de driblá-las para evitar essa destruição. Em algumas situações, elas podem sofrer alterações genéticas, ter proteínas em superfície que desabilitam o poder das células imunes e alterar as normais ao redor do tumor para que interfiram na forma como o sistema imune responde às células cancerosas. Alguns tipos de imunoterapia são feitos em ciclos, da mesma forma que ocorre como a quimioterapia, seguidos de um período de descanso para que o corpo se recupere produzindo novas células. Temos os tipos de imunoterapia, temos inibidores de checkpoint. Um dos papéis do sistema imunológico é atacar as células e componentes anormais estranhos ao organismo. Para fazer isso sem atacar as células normais. Os checkpoints, de maneira simplificada, são encontrados pelas células de defesa, inibem a sua ação, evitando assim a destruição de células saudáveis. As células cancerosas podem utilizar algum desses checkpoints para fugir do sistema imune. A imunoterapia bloqueia algum desses checkpoints, retirando a inibição do sistema imune contra eles e tornando o caminho livre para a atividade imunológica contra determinados elementos presentes no sistema tumoral. Temos também as transferências de células T adotivas. Ela aumenta a capacidade natural das células T de combate ao câncer. Nessa abordagem, as células imunes presentes no tumor são isoladas e mais ativas contra o câncer, que são selecionadas ou alteradas em laboratórios. São cultivadas em grande quantidade e, quando prontas, elas são transferidas de volta ao organismo por meio de injeção intravenosa. Já no organismo, ela começa a combater as células tumorais e, no caso, os possíveis eventos adversos são o vitíligo e o uveíte.
Agora também temos anticorpos monoclomorais. Esses são anticorpos produzidos em laboratórios que se ligam ao alvo específico nas células tumorais e podem provocar tanto uma resposta imune que destrói ou apenas detecta como alvo, facilitando a identificação pelo sistema imunológico. Agora temos também as vacinas também, né? Que elas costumam agir contra o câncer e impulsionam a resposta do sistema imune às células cancerosas. Também temos o modulador do sistema imune, que aumenta a resposta do sistema imunológico do paciente contra o câncer. Alguns desses agentes afetam partes específicas do sistema imune, enquanto outros atingem de maneira mais geral. Os potenciais efeitos adversos incluem as suspensões da produção de elementos do sangue pela medula óssea, hepatotoxicidade, hipertensão e o aumento do risco para infecções. A indicação da imunoterapia ela está relacionada com o tipo de tumor e o momento do tratamento em que o paciente se encontra. Alguns dos cânceres que aumentam mais se beneficiam dos tratamentos imunoterápicos. Olá pessoal, vou falar para vocês sobre o papel da imunidade inata e adaptativa na promoção do crescimento tumoral. Bom, a gente tem algumas funções do sistema imunológico. As seguintes funções é proteger contra doença e contra danos celulares. A gente também pode reconhecer os antígenos e também, né, que vai desencadear as respostas para combater os tumores. Bom, a imunidade inata e adaptativa, elas vão trabalhar juntas para eliminar e prevenir o crescimento tumoral. Elas vão envolver as seguintes células: os linfócitos B, os linfócitos T, CD8, as células natural killer e também os macrófagos. E dentre todos os assuntos falados, nós vamos também falar sobre o câncer. Bom, o câncer, né, ele é o crescimento desordenado, descontrolado das células. E a gente tem as imunoterapias, né, elas são destinadas, né, a restaurar as respostas naturais ao organismo contra o câncer. Bom, e essas imunoterapias, elas são assim um pouco de desvantagem, sabe? Porque assim, elas permanecem eficazes apenas para alguns pacientes, né? É uma minoria. Mas a gente também, né, não podemos esquecer de falar que é importante, né, não mirar só na resposta adaptativa. É importante mirar também na inata. Ou seja, alguns imunologistas, né, a maioria acredito, eles concordam com essa frase, né, com esse conceito, digamos assim. Por quê? Porque isso pode dar aos pacientes uma vantagem extra na batalha contra o câncer. E eu vou falar agora para vocês, né, sobre a resposta inata. É uma resposta rápida, né? Ela não precisa de estímulos para ativar, né? Ela é a primeira linha de defesa. E ela é representada por barreiras físicas que impedem a entrada de patógenos no organismo, né? Um exemplo muito comum que eu acabo de lembrar, assim, é a questão da pele. Por exemplo, a nossa pele, a gente tem os nossos pelos, né, que protegem ela, né, para proteger, para evitar essa entrada de micro-organismos. E a gente também agora, né, vamos falar sobre a imunidade inata, né, e por que ela é capaz de melhorar os resultados. Bom, a gente, como havia dito, né, ela é a primeira linha de defesa
do nosso corpo contra infecções e o câncer, né? E a gente tem apenas 10% de linfócitos na nossa corrente sanguínea. E a gente tem 95% de células do tipo natural killer, conhecido como a sigla NK, né? Porque essas células, né, elas são células assassinas, né, inatas, ou seja, elas podem reconhecer, elas podem matar células nocivas através do reconhecimento das proteínas e glicoproteínas também. Ou seja, elas são expressas em células estressadas, sabe? Elas são como células tumorais infectadas por vírus. E essas células NK, elas são as únicas que detectam sinais de estresse, né, de uma célula tumoral que se prolifera. Essas células, elas podem eliminar células cancerígenas, né, antes que as células virem câncer. E eu vou falar para vocês agora, né, sobre a imunidade adquirida, ou melhor dizendo, a adaptativa, né. Ela é uma resposta imune específica para o antígeno, ou seja, elas podem matar células cancerígenas e pode gerar uma memória imunológica, né, de cada antígeno relacionado ao tumor. E o processo da imunidade adaptativa, né, ela é a base das vacinas, como por exemplo a vacina contra o HPV, né, que ele tem como o alvo, né, o vírus responsável, né, pela maioria dos casos, por exemplo, do câncer do colo do útero, né, que é o papilomavírus, né. Então, pessoal, foi isso o assunto. E eu agradeço pela atenção. Obrigada.